contexto e o tema, né, os principais conceitos relacionados ao ambiente comum de dados, o CDE. Depois eu vou apresentar o DROFOS, o que é essa ferramenta e como que funciona o fluxo de trabalho. E, por fim, eu vou mostrar a implantação geral desse CDE num caso prático, abordando todos esses tópicos aqui. Bom, né, e aonde estamos? O ambiente construído, ele está ficando cada vez mais sofisticado e os projetos são cada vez mais complexos. Então, a correta gestão de informações ao longo do ciclo de vida do edifício, né, do empreendimento, é fundamental para o seu sucesso. Dificilmente a gente parte do zero quando se inicia um novo projeto, mas mesmo quando a gente faz uma certa tipologia pela primeira vez, o volume de dados que vão sendo agregados, né, ao longo do processo, principalmente com o envolvimento de diferentes disciplinas e pessoas no time, esses dados eles precisam ser organizados e compartilhados da melhor forma possível. Então, a modelagem da informação da construção, o BIM, ele veio como importante ferramenta em termos de processos e tecnologias para nos auxiliar na gestão dessa informação, mas a sua adoção acaba impactando de maneira significativa os modos tidos tradicionais, né, de trabalho. E é fato que para você alcançar todo o potencial e os benefícios que o BIM pode te dar, além das adaptações técnicas e de processos, é preciso mudar a mentalidade também. Então, nesse sentido, quando o assunto é BIM e gestão da informação, colaborar é fundamental. Todos os envolvidos em um projeto, desde o dono até mesmo aquele que vai operar o empreendimento depois, eles precisam encontrar um meio comum que dê suporte para esse compartilhamento de dados e que dê suporte para eles gerenciarem esse fluxo de informações ao longo do ciclo de vida do empreendimento, né, de maneira correta e da maneira mais precisa possível. E é nesse contexto que surge o CDE, o Ambiente Comum de Dados. Então, para explorar mais esse conceito de CDE, eu vou utilizar as definições trazidas pela ISO 19650. Para quem ainda não conhece essa ISO, ela é bem recente no contexto normativo de BIM. A parte 3 e a parte 5, por exemplo, elas acabaram de sair, né? A parte 3 foi agora em julho e a parte 5 em junho, agora de 2020. Ela foi totalmente baseada em normas britânicas, mas agora tem abrangência internacional, né, por ser uma ISO. E a proposta é trazer recomendações para processos de gestão de informação em empreendimentos BIM. Então, quando a gente pensa sobre o ciclo de entrega de informações em um projeto, essa norma define alguns fundamentos essenciais. Então, primeiro, a informação é necessária para a tomada de decisão. Segundo, a informação, ela é requerida pelo contratante, e isso desde a fase de concepção, né, e uma vez definida, ela vai ser entregue pelo contratado. Essa informação, então, é repassada para um grupo líder de projeto, né, em um primeiro momento. E depois, toda essa informação ela deve ser compartilhada através de um CDE, né? A norma destaca bastante esse aspecto do uso de um ambiente comum de dados para viabilizar essa troca de informações. Baseado nesses fundamentos, né, a ISO define um fluxo ideal que deve ocorrer para o planejamento e entrega dessas informações. Todos os dados do projeto do ativo que devem ser fornecidas durante o ciclo de vida devem ser feitas pelo cliente, que é essa figura central aqui. A resposta de cada necessidade deve ser preparada pelos participantes, que devem fazer um plano de entrega dessas informações, né, como que eles vão atender as necessidades dessa parte interessada aqui. A partir do momento que o processo de fato se inicia, a informação é administrada para cada contratado e deve ser entregue conforme foi o combinado com o cliente, né? E esses dados devem ser sempre aprovados, né? Iniciando um fluxo de feedback para esses dados serem retificados caso necessário.
Então, o CDE ele deve ser implementado em um projeto de maneira a permitir que a informação seja acessada por aqueles que a necessitam para executar suas tarefas e funções, né? Então, ele vai ser esse ambiente central para a alimentação dos dados, configurando como a única fonte de verdade para os projetos BIM. Dessa forma, o CDE vai dar suporte para a produção colaborativa de produção da informação, ele vai dar suporte para o gerenciamento de informações, consequentemente, vão reduzir o tempo e o custo de coordenação. Cada time vai ter que ser responsável pelos seus dados, permitindo depois auditorias completas do projeto. Então, a gente está falando bastante de informações, né? Então, o que seriam essas informações para um CDE? São todos os dados acessíveis a partir de um arquivo digital, de um sistema, um repositório, até o dado puro em si, né? Essa imagem, ela traduz bem o conceito de CDE, é um ambiente onde, ao longo do ciclo de vida do empreendimento, são construídos dados relativos à documentação, dados relativos a modelos gráficos, a geometria, e dados também não gráficos, né, que são os dados puros em si. Então, são exatamente esses os pacotes de dados, digamos assim, que o CDE considera que ele precisa gerenciar entre todo mundo da equipe. Considerando tudo isso, eu quero apresentar o DEROFOS para vocês. Primeiramente, ele tem o selo da Nemetschek, né? Então, isso acho que já diz bastante. É uma ferramenta norueguesa, né? Então, embora a sua primeira versão já tenha sido lançada, datada da década de 70, a empresa em si só se estabeleceu em 2011. E ela é uma solução líder para planejamento e gestão de dados para a indústria da construção civil. E por que a gente pode falar, então, que o DEROFOS é um CDE? Ele não vai lidar diretamente com gerenciamento e fluxo de aprovação de documentos, né, como, por exemplo, o colaborativo, que é uma solução do construtivo também, ou ele vai lidar diretamente com modelos. Mas é o DEROFOS que vai lidar com todo o gerenciamento de informações não gráficas do projeto, né, os dados puros. Então, por esse motivo, o DEROFOS é caracterizado como um CDE de dados. Ele é uma ferramenta bastante consolidada internacionalmente, né? Atende diversos clientes na América do Norte, na Austrália, na Europa. Atende diversos tipos de segmentos, então, aeroportos, projetos hospitalares, projetos culturais, residenciais, mas não se limitem a essa tipologia, né? Ele pode atender muito bem projetos de infraestrutura também. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Utilizaram o DEROFOS em todo o projeto do Terminal 2 do aeroporto de Oslo, né? Para gerenciar todos os dados, os sistemas, componentes, totalizando mais de 25 mil metros quadrados de área reconstruída, em um orçamento de 1,6 bilhão de dólares, né? Então, esse projeto até ganhou prêmios relacionados à condução do BIM. Então, é um case bastante interessante que vale a pena conferir também depois melhor. E como que é o fluxo ideal de utilização do DEROFOS, né? Inicia a captura dos requisitos iniciais com o contratante ou cliente, né? Da mesma forma como a gente viu lá quando a gente estava discutindo a ISO. As equipes, então, passam a alimentar esse banco de dados, cada um dentro da sua expertise, até criar um ciclo de validação e aprovação desses dados junto com o meu cliente. Uma vez essa validação acontecendo, então, finalmente, pode-se iniciar a modelagem geométrica, de fato, diminuindo retrabalhos e, consequentemente, economizando tempo, porque toda a informação, pelo menos a grande maioria, já foi decidida aqui nessas fases anteriores. Para isso acontecer, o DEROFOS se baseia em 3 principais conceitos, né? Eu vou detalhar eles mais adiante. O primeiro são as rooms, né? Que são os ambientes e espaços que configuram todo o meu empreendimento, né? Onde vão estar registrados todos os requisitos e informações que eles precisam conter, incluindo itens.
Os itens são todos os componentes, equipamentos, objetos que eu preciso rastrear, da mesma forma que os espaços, eles também vão ter os seus dados específicos. E, por fim, a gente tem os templates, que vai ser, né, se eu tiver ambientes com funções semelhantes, eu posso criar um modelo de dados que representa um conjunto de espaços. Então, indo além da teoria que a gente viu até aqui, eu vou demonstrar como tudo isso que a gente viu até agora funcionaria na prática, né, como que é a implantação do The Rhophos em um projeto. Mas, como eu disse, por favor, extrapolem essa aplicação para outros tipos de projeto, né? Aqui é um caso residencial, 4 torres, 8 apartamentos por andar, padrão Minha Casa Minha Vida, e foi combinado que esse conjunto seria entregue em 3 fases, né? A habitação, infra e equipamentos comuns do conjunto habitacional. O pavimento tipo é composto por 4 tipologias diferentes de planta, totalizando 410 metros quadrados de área privativa, além dos 98 metros quadrados de área comum, incluindo escadas, elevadores e a circulação. O primeiro passo já é estruturando essas informações do projeto dentro do The Rhophos. O The Rhophos possui 3 tipos de interface. A primeira é através de um software instalado em seu desktop. A segunda é a partir de um plugin dentro do software de modelagem, né? Então, já dando um spoiler da ferramenta, ela se integra totalmente com os modelos BIM. E a terceira interface é através da web, onde é possível acessar as informações sem ter nenhum programa específico instalado no seu computador. Então, esse vídeo, ele mostra a interface da primeira opção, né, para vocês terem uma ideia de como que é a cara do The Rhophos. Você vai fazer o seu login com a senha, né, vai se conectar com o projeto em específico que você vai estar tratando. E a partir do momento que ele abre, você já vai ter acesso a algumas métricas importantes, né? Como, por exemplo, qual que é o andamento do fluxo de informações, quais são as pessoas que estão participando. Aqui à esquerda são os principais módulos, né? A gente vai aqui mostrar o módulo das rooms, mas adiante da apresentação eu vou detalhar os outros também. Então, aqui são todos os espaços que esse projeto contém, né? Pode até parecer meio não muito amigável a interface, mas você se acostuma bem rápido. O passo seguinte foi a estruturação desses espaços do conjunto habitacional de acordo com as suas funções, né? Seguindo uma estrutura hierárquica, para poder organizar melhor essas informações do projeto e facilitar a localização posteriormente também. A gente dividiu, então, por fases, né? Primeiro, a habitação, infraestrutura e equipamentos. Dentro de habitação, as torres, as 4 torres. E dentro de cada torre, áreas privativas e áreas comuns. Com essa estrutura organizada, foi feita uma análise de quais ambientes tinham funções semelhantes para a criação de templates, né? Fazendo uma conta rápida, somando todos os ambientes privativos de todas as torres, a gente foram identificados mais de 1000 ambientes, mas depois que a gente fez uma avaliação mais minuciosa dessas funções, a gente concluiu que só precisávamos criar 14 templates para abranger todo esse conjunto. Então, só foram criados esses modelos, agilizando muito o processo para as etapas seguintes. Uma vez que toda essa configuração do meu projeto é feita, digamos assim, iniciou-se de fato a alimentação de dados. No The Rhophos, isso vai dar principalmente através da estruturação de uma RDS, que são as fichas de dados do ambiente. Isso vai se dar de 2 maneiras, então é onde eu vou registrar primeiro os requisitos qualitativos, então, por exemplo, a temperatura do ar-condicionado que precisa estar nessa sala técnica, qual que é o nível de filtragem do ar, a quantidade de pontos elétricos, qual que é a potência, né, de cada um desses pontos, quantas luminárias vão ter, enfim, o que cada ambiente realmente precisa para atender tecnicamente conforme o meu planejamento. Outro tipo de dado que você vai alimentar são as listas de itens, né, que são os objetos que vão compor esse meio ambiente também.
Então, essa é a cara da ficha de dados, vão existir campos que vão precisar ser preenchidos em diferentes disciplinas. Esses campos são completamente customizáveis, né? Então, um requisito de um hospital totalmente diferente de requisitos de uma subestação de energia, por exemplo. Então, essa flexibilização é bastante importante para a customização dessas fichas. E é aqui onde a colaboração de todo mundo vai começar a existir. Cada especialista vai ser, então, responsável pela alimentação dos seus próprios dados. O DevOps permite que o coordenador dê diferentes níveis de acesso e a visualização das informações da equipe pode até mesmo acontecer por etapas. E ele vai decidir quando que esse fluxo de informações vai poder ser compartilhado entre todo mundo. Aqui, por exemplo, tem uma ficha da cozinha, né, de uma tipologia tipo A, né, na parte de hidráulica. Então, por exemplo, pontos de pia, pontos de água quente, tanque, eu posso falar qual que vai ser o material utilizado. Da mesma forma, elétrica, então, aqui são as tomadas, qual que vai ser a voltagem, assim por diante, né, para todas as áreas. Em seguida, uma vez estruturadas essas fichas de dados, foi a vez da criação dos meus objetos, né, do projeto. O DevOps possui um módulo específico só para os itens. Ele permite chegar no nível da peça ou componente de um conjunto maior, por exemplo, essa porta é composta pelo batente, por dobradiças, por fechadura, elementos que compõem um subitem, né, um subitem que completa um conjunto completo, porque muitas vezes você precisa rastrear essas peças de forma individualizada, né, então, principalmente visando uma fase de operação e manutenção. Então, de maneira similar aos ambientes, cada item vai ter a sua própria ficha de dados, onde podem ser registrados, por exemplo, modelos, fabricantes, manuais técnicos, até mesmo imagens ou qualquer tipo de documento que for relevante, né? Um motor, por exemplo, por si só pode ter um nível bem complexo de informações que precisam ser agregadas a ele. É interessante que eu posso vincular esses itens diretamente a uma família do Revit, né, já criando a primeira ponte de integração e troca de dados entre modelos e o DevOps. Todos os itens criados foram organizados de diferentes maneiras, né, em diversos tipos de listas de itens, né, então aqui, por exemplo, tá uma lista que segue uma organização por acabamentos, mobiliários, conexões ou equipamentos. Mas você pode seguir, por exemplo, sistemas padronizados de classificação de objetos, né? Isso é bem importante. É totalmente, então, compatível com sistemas de codificação OmniClass, por exemplo, né? Que é o sistema de padronização norte-americano. Ele também faz com a Uniclass, que é uma norma de codificação britânica, e TIM, que também é bem popular na Europa, ou até mesmo a NBR 15.965, né, que fala como que deve ser a classificação de objetos em modelos BIM. Então, você pode criar essa codificação aqui, seguindo essas padronizações, de forma a deixar o seu projeto mais alinhado com essas normativas. A verdade é que você pode criar qualquer tipo de lista que for interessante. Você pode classificar um mesmo objeto por diferentes sistemas de classificação. Então, não só esses sistemas, mas, por exemplo, você pode classificar por LOD ou por alguma característica específica do IFC, você vai escolher, né? Não tem um limite nesse sentido. Então, esse vídeo é uma demonstração do passo seguinte, né, que é a vinculação desses itens a cada ficha de dados criada. Né, eu vou aqui, por exemplo, colocar a cozinha, né, eu já fiz todo o registro de dados qualitativos, quais que são os pontos, né, quais que são os requisitos para acabamentos, temperatura. Agora, eu vou vincular esses itens que eu criei no módulo específico nos ambientes, permitindo já criar uma rastreabilidade desses objetos no meu modelo BIM. Então,
Paola, o teu áudio não tá saindo. Oi, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora, gente? Sim, Paola. Então tá bom. Acho que comigo não sei, que estranho, né? O microfone desligou. Bom, então esse vídeo mostra essa linkagem dos itens às fichas de dados de cada espaço, né? Equipamentos e assim por diante. Eu vou salvar. Qualquer tipo de subitem que tiver linkado a um objeto maior, ele vai vir automaticamente aqui também. Né? Os acabamentos, vou definir, então, qual que vai ser o acabamento para as paredes, né? Pode até ter mais de um tipo de acabamento. Para os pisos, né? Porcelanato. Para o teto, né? Posso definir qual que vai ser a pintura do forro, por exemplo, né? Pintura branca. E assim por diante, né? Formei todas as listas que fazem sentido para esse ambiente. Bom, antes de ir adiante, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre gerenciamento de famílias, né? E por que isso é tão importante. Perder um componente ou ter baixa rastreabilidade e controle sobre os objetos de projeto pode causar impactos muito negativos no meu projeto. A gente pode citar, por exemplo, a própria falta de padrão se uma família precisa ficar sendo remodelada toda hora, consequentemente, falta de informações, e também vou ter uma perda de eficiência e qualidade no meu projeto. Então, como que o The Office consegue auxiliar nesse sentido? Como eu mostrei anteriormente, é possível cadastrar famílias diretamente aos itens, né? E isso tudo vai ficar salvo na nuvem, na base de dados da empresa, disponível para qualquer um, em qualquer lugar. E além disso, como você fez esse link entre os itens, os componentes vão herdar todas as informações para o modelo BIM através do plugin com o software, né? Então, eu vou detalhar melhor isso adiante, mas vocês já percebem que o The Office é uma ferramenta que pode ajudar muito nessa questão de gerenciamento de famílias. Uma coisa muito interessante também é que você pode criar status para as informações, né? Assim como a ISO 19650 preconiza que você precisa ter uma identificação de trabalhos em andamento, né? Que quando forem aprovados vão ser compartilhados e, por fim, com status de publicado ou até mesmo arquivados, se essa informação ela for retificada ou ficar obsoleta depois. Você consegue criar esse status da mesma forma dentro do The Office, tranquilamente, tanto associado aos próprios dados das fichas de cada ambiente, como relacionado aos dados dos próprios itens, né? Então, a pessoa, ela vai ficar sabendo se ela pode utilizar essa informação ou não, né? Ela vai ter a autorização para utilizar esses dados conforme o status que essa informação tiver. Bom, já partindo, então, para o ambiente do modelo, né, aqui no caso eu vou demonstrar o Revit, com todas as informações definidas e com todas as famílias homologadas dentro dos meus itens, né, a modelagem ficou muito mais fácil e prática. Notem que até aqui eu necessariamente não precisava ter já algo modelado, a informação ela já foi sendo construída. Linkamos todos os espaços às rooms criadas dentro do The Office, e aí ele tem esse recurso aqui, que ele vai me dizer se o que foi planejado realmente foi contemplado no meu modelo em relação aos itens, né, facilitando a verificação de conformidade do meu modelo, e se ele realmente está atendendo às necessidades que foram planejadas desde o início. Aqui é uma demonstração de como funcionou essa modelagem com auxílio do The Office. Então, eu vou exemplificar a área de serviço, né? Então, eu puxei as famílias diretamente do banco de dados, né? Então, por exemplo, aqui é o tanque, depois eu vou puxar a torneira,
Notem que conforme eu vou puxando essas famílias, ele já vai atualizando automaticamente aqui a lista, vai fazendo essa comparação. Aí agora eu vou, enfim, dar o tratamento necessário, vou alinhar a torneira com o tanque, né? Vou fazer a modelagem de fato do meu ambiente. Até chegar no resultado final, que é a nossa área de serviço aqui. Observem a quantidade de itens que uma simples área de serviço pode ter, né? Imaginem projetos mais complexos. Então, é muito importante que nenhuma informação se perca, nenhuma informação fique faltando no meu modelo. Então, todos os itens estão identificados e rastreados dentro do software a partir da codificação que eu criei. Da mesma forma, a gente seguiu essa lógica para fazer a modelagem dos espaços comuns dos edifícios, como, por exemplo, salão de festas ou academia, enfim, área técnica do edifício. Aqui é uma demonstração dessa atividade, com alguns aspectos diferentes do vídeo anterior. Aqui é o salão de festas. Eu só queria fazer uma pequena pausa e chamar a atenção de vocês para essa parte do vídeo, né? Aqui vocês conseguem observar alguns parâmetros do projeto, e esses dados vieram diretamente do The Office, né? Quando eu fiz a conexão entre o modelo e a ferramenta, né, com o plugin, ele já consegue fazer essa troca de informações bidirecional entre as duas soluções. Eu consigo, então, alimentar tanto o The Office a partir dos parâmetros do Revit, ou eu posso alimentar os parâmetros a partir dos dados que eu coloquei dentro do The Office. Quem que vai comandar esse fluxo de informações é o coordenador. Bom, então vai ser feita a modelagem aqui do salão de festas. Eu tenho duas maneiras para colocar uma família dentro do Revit, né? Eu posso pedir isso, posso fazer isso de uma forma manual, então baixar a família direto dessa lista, ou eu posso pedir para o The Office colocar isso automaticamente para mim. Então, aqui eu vou pedir para fazer a comparação entre o ambiente, o meu modelo e o banco de dados do The Office. E aí ele vai colocar, vou pedir para ele atualizar e colocar as famílias que estiverem faltando para mim. É importante citar que ele não vai fazer isso para todos os tipos de família, né? A família não pode precisar de um hospedeiro, então janelas, portas que precisam de uma parede, isso não é possível, mas elementos soltos ele consegue lidar bem, né? Então percebam que aqui ele já colocou as mesas, né? Ele colocou, na verdade eram necessárias 7 mesas, ele colocou todas uma em cima da outra, né? Aqui eu estou só destacando que a comparação aqui bateu 7 com 7, e agora eu só preciso organizar isso dentro do layout do meu modelo. Né, vou organizando as cadeiras. É interessante que, dependendo da complexidade do meu projeto e eu precisar monitorar um ambiente específico depois, né, se eu tiver muitos espaços, isso pode ficar meio difícil, não ser uma coisa tão rápida até eu isolar esse elemento dentro do meu modelo. Um recurso interessante é que o The Office me permite apontar isso diretamente no Revit, então ele vai deixar destacado o ambiente que eu quero, aqui, por exemplo, a academia, ou se eu precisar fazer o monitoramento de algum equipamento em específico e eu não sei onde ele está no modelo, eu também posso pedir para ele apontar isso direto no Revit, e aí ele vai trazer isso para mim também de uma forma destacada. Seguindo, né, partindo para a fase 2, né, que é o planejamento da infraestrutura, foram criados, então, nas minhas fichas de dados referente a essas áreas, campos específicos, né, com informações, por exemplo, sobre vagas de estacionamento, quais que eram as dimensões, diretrizes sobre qual que deve ser a circulação de pedestre, qual que vai ser a sua largura, ou até mesmo diretrizes para
a questão da infraestrutura de ligamento de esgoto, se vai ter piscininha, a drenagem, enfim, foram feitas todas, seguindo a mesma lógica, né, dos casos anteriores, foi feito aqui para a infraestrutura do prédio. E da mesma forma, a terceira etapa, né, quando foi feito o planejamento para os equipamentos do conjunto habitacional, foi seguindo a mesma lógica. Então, esse vídeo está exemplificando o fluxo completo, né, desde do registro dessas informações e listas de componentes dentro do DEROFOS, até a modelagem dentro do Revit. Então, aqui, por exemplo, eu estou detalhando um playground, né, uma área, poderia ser qualquer tipo de área, né? Vou puxando todos os objetos que eu criei no meu módulo de itens dentro dessas fichas para criar a vinculação entre os dois, né? Então, vou puxando todos os equipamentos conforme as listas de itens, né? Você pode até customizar quais que vão ser essas listas aqui dentro, né? Então, elétrica, por exemplo, né? Vou puxando todos esses itens. Muda as quantidades necessárias, né? Então, as luminárias externas vão precisar ter mais de uma unidade. Da mesma forma, o banco de madeira, né? Vou ter que ter outra quantidade, vou dar um salvar. E a partir daí já está tudo pronto para eu ir para o meu modelo dentro do Revit. Né? Então, aqui eu vou vincular a área em específico com a room, né, que eu criei no DEROFOS. E a partir daí, a partir dessa vinculação, ele já vai puxar todos os dados que eu especifiquei para essa área, né, inclusive as famílias. E aí fica muito mais fácil, eu só preciso baixar elas diretamente dessa lista. Então, aqui eu vou montando esse playground, né, coloco o balanço, coloco o escorregador, né, como eu disse anteriormente, conforme você vai puxando essas famílias, ele vai atualizando essa lista automaticamente. E aí eu vou só organizando essas famílias dentro do meu projeto. Né, eu uso as ferramentas que o próprio Revit tem para alinhamento, rotação, movimentação, para configurar exatamente como o meu projeto precisa ser. Né? Então, em nenhum momento eu precisei sair e ficar buscando as famílias dentro de outros projetos, tentando recordar onde que elas estavam, ou acessando pastas. É tudo de uma forma bem ágil, né, para economizar tempo e facilitando muito o processo de projeto. Agora eu coloquei os bancos, né, que eu especifiquei lá atrás, nas minhas fichas de dados, vou colocar eles na posição correta. E, né, são 2 bancos. Vou colocar agora as 10 luminárias que precisam para o projeto, né, que foi especificado. E aí, formando o playground do meu projeto, do meu conjunto habitacional, né. Então, foi bem rápido e fácil, né? Só nesse vídeo aqui eu já fiz uma área toda. Bom, dando continuidade, o DEROFOS ele é completamente compatível com fluxos OpenBIM de trabalho. Então, eu consigo fazer o upload e visualizar arquivos IFCs, e a partir daí eu posso explorar dados, né, do projeto. Então, se existirem pessoas que precisam acompanhar o andamento e as informações que forem sendo adicionadas e não possuem interface com o Revit, não tem esses softwares instalados no seu computador, não tem problema, elas podem acessar isso a partir da ferramenta do DEROFOS. Bom, então, esse vídeo faz a demonstração da manipulação do IFC dentro da ferramenta. Eu vou puxar esse arquivo dentro das minhas pastas do computador. Vou fazer o upload, e a partir do momento que esse upload ficar completo, eu vou abrir o visualizador de IFC que tem dentro do DEROFOS.
Bom, como vocês já perceberam, o The Office ele é uma ferramenta muito forte na questão de espaços, então você vai conseguir explorar os dados do IFC a partir dessa perspectiva, né, das áreas. Então, aqui ele divide, por exemplo, pelos andares, a partir do momento que você vai clicando em determinado item, é completamente interativo. Então, se eu quero aprender ou, enfim, visualizar um item, um ambiente específico, é só clicar nele que o The Office vai me levar diretamente para esse espaço dentro do modelo. E da mesma forma, eu posso também fazer algumas explorações dos dados referentes aos objetos que compõem o projeto, então ter alguns dados sobre as entidades, atributos associados do arquivo IFC. E aí eu posso continuar explorando conforme as grandes áreas que eu determinei dentro do meu projeto. Né? Ele vai iluminando e destacando para facilitar a visualização do que está sendo inspecionado. Né? Não importa qual for o ambiente. Aprofundando mais os recursos que o The Office pode oferecer como um CDE, além da fase de projeto, ele também pode gerenciar as informações na fase da construção também. Ele tem um módulo específico onde eu posso cadastrar fornecedores e possíveis parceiros do meu projeto, né, que é o módulo empresas. Eu posso registrar diversos dados dessas companhias, né, telefone, site, o próprio contato da pessoa que eu estou lidando. O módulo compras é onde eu posso registrar todo o processo de aquisição de produtos do empreendimento, como propostas comerciais, avaliações de fornecedores, produtos. Isso já vem linkado com a empresa que eu cadastrei lá no módulo anterior, eu posso puxar isso diretamente de lá. E com tudo isso, e como tudo isso está conectado, né, eu vinculo esses produtos diretamente aos componentes criados dentro do meu banco de dados do The Office, né, eu já puxo automaticamente, então, a quantidade, em que áreas que eles estão localizados dentro do projeto, então eu consigo fazer todo esse controle de uma forma muito mais eficiente, né, esse gerenciamento de informações. E, por fim, no módulo entregas, depois que eu selei um acordo comercial com um fornecedor, né, e eu realmente fiz a emissão de compra de um produto, ele vai vir automaticamente aqui para o módulo entregas, onde eu consigo ver o que foi combinado, quando que está previsto para ser entregue, em quais ambientes ele vai ser instalado, e qual que é o status do processo, né? Eu posso até liberar pagamentos ou não a partir desse módulo, né? Tem diversos recursos nesse sentido para auxiliar a fazer essa gestão de informações ao longo da construção. Você tem muitas possibilidades para explorar o The Office a partir dos relatórios, né? Conseguir exportar esses dados para outras pessoas que não necessariamente estejam envolvidas dentro desse ambiente, né? Algum fornecedor ou algum cliente diferente, né? Uma outra parte. Então, esse vídeo, ele faz essa demonstração, né? De como que eu posso exportar esses dados para tratamentos diferentes depois. Ele tem diferentes templates já prontos, tanto em PDF como em Excel. Então, eu consigo puxar todos os dados que eu criei, né, que eu construí ao longo do ciclo do meu ativo, eu posso puxar. Então, aqui são os dados que já vão ser extraídos, mas eu posso tanto adicionar novos a partir de todos os componentes e campos que eu criei lá nas minhas fichas, e eu posso tanto adicionar como, né, retirar um que já tiver aqui e não for interessante para o meu tratamento de dados. Então, aqui eu gerei um relatório em Excel relacionado aos itens do meu projeto, né, adicionei informações como preço, fabricante, e aí eu posso dar os tratamentos necessários depois dentro do Excel. Né? Então, por exemplo, isso pode me ajudar bastante em planilhas de orçamento, fazer auditorias depois, enfim, você pode utilizar para o que for necessário depois.
né? E observem o tamanho dessa lista, né? Quanto tempo demoraria para eu fazer tudo isso à mão? O The Office puxou tudo automaticamente para mim. Né? A informação já existe, eu não preciso ficar criando 2 vezes a mesma informação em ambientes diferentes, né? Só porque eu vou usar uma interface diferente, eu só puxo os mesmos dados de uma forma que eu possa tratar depois. Então, da mesma forma que o Excel, eu posso fazer esses relatórios em PDF. Então, para memoriais descritivos, isso é muito fácil. Eu já consigo puxar todos os requisitos e todas as especificações do meu projeto. Consigo também já salvar algumas imagens, ou até mesmo imagens do próprio projeto, né? Então, por exemplo, uma coisa que é bem comum em memoriais descritivos que a gente tem que entregar para o usuário final, as paredes hidráulicas, né, onde que estão localizadas as tubulações, onde que ele pode furar ou não. Eu posso compilar tudo isso num template de um relatório e exportar isso e enviar para o meu usuário final, né? Se eu tiver uma configuração comum que eu sempre vou ter que utilizar, eu também posso salvar esse modelo no meu banco de dados, e aí eu não preciso também ficar fazendo essa configuração sempre. Além disso, né, um outro recurso importante você consegue anexar QR Codes nesses relatórios. Então, por exemplo, se você pode entregar uma versão impressa para o usuário, ou até mesmo com esse QR Code, onde a partir de qualquer dispositivo eletrônico, ele vai ler esse QR Code e vai acessar as mesmas informações pela internet. Né? Você pode usar isso tanto para a parte final, né, para a entrega final do ativo, ou até mesmo adaptar e usar, por exemplo, na obra, né, para auxiliar algum subcontratado a ver exatamente quais as informações que ele precisa agregar dentro do projeto, né, dentro da construção. E, por fim, a API do The Office, ela é totalmente aberta, né? Isso é bem legal, porque você consegue integrar essas informações do seu CDE em qualquer tipo de aplicação, por exemplo, o Power BI, para fazer uma comunicação mais, sim, fácil dos seus resultados, dos seus dados, de uma forma mais didática, por exemplo, digamos assim, onde você pode fazer gráficos, tabelas, tudo para auxiliar nessa comunicação dos dados para reuniões ou para próprio acompanhamento dos dados do projeto. Bom, então, tudo que a gente viu até aqui, né, as principais vantagens do The Office, então, garantia que o projeto siga os requisitos estabelecidos, né, consequentemente contribuindo para maior qualidade do projeto. E como a gente viu, né, por ele ser caracterizado por ser um CDE, né, um ambiente comum de dados, ele vai fazer a todo o gerenciamento, né, das informações, dos fluxos para todo mundo que está envolvido. Ele vai ser essa única fonte da verdade e ele vai garantir que só a informação necessária seja criada, né? Então, verdadeiramente um ambiente comum de dados. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o que é um CDE e como que o The Office pode ser explorado nesse assunto e como que ele é uma ferramenta tão poderosa para auxiliar no fluxo de informações de um projeto. Obrigada.